A palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu vou ficar só com a primeira parte. Tem cuidado de ti mesmo. Você tem cuidado de ti mesmo? O que é cuidar de si? O que Deus está se referindo, entre outras coisas, o cuidar de si mesmo? Não é somente o obedecer à palavra, é algo bem abrangente do qual nós vamos desfrutar um pouco e compartilhar através dessa mensagem para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente saiba o que é cuidar de si. Porque muitas vezes nós nos queixamos, nós dizemos assim: nós só cuidamos dos outros. E quem é que cuida de mim? Principalmente as mulheres, elas carregam essa queixa de que elas só cuidam dos outros e quase que ninguém cuida delas. Mas por que o Senhor tem este recado para nós? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Hoje nós vamos desfrutar então um pouco desta palavra e vamos ver o que o Senhor quer abrir o nosso entendimento e nos falar ao nosso coração para que a gente aumente a comunhão com Ele. Primeiro, te convido a ficar comigo até o final. Comenta, curte, compartilha esta mensagem para que mais vidas sejam edificadas. Então, esta palavra diz: tem cuidado de ti mesmo. Então, o Senhor nos dá esse recado de que é necessário que nós nos voltemos muitas vezes para cuidar de nós. Há sim a questão natural. Primeiro vamos falar da questão natural, porque também no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, diz que nós temos que conservar o nosso corpo irrepreensível, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, mas também o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa alimentação, nós não podemos ter uma vida desregrada, desorganizada, nós temos que ter exercícios, nós não podemos nos valer de que Deus cuida de tudo e nós vamos comer o que queremos, andamos do jeito que queremos, não cuidamos da nossa saúde, não. O Senhor quer que nós tenhamos um cuidado com o nosso corpo físico, com a nossa saúde, com a nossa alimentação. Nós temos que nos cuidar nessa área, sim. Muitas vezes nós não cuidamos, muitas vezes nós vamos levando a vida na corrida, né? Meio que as coisas meio que de qualquer jeito, mas é conselho do Senhor que o nosso corpo seja conservado íntegro e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor. Então nós temos que cuidar da nossa alimentação e da nossa saúde, sim, né? Fazer exercícios, descansar, buscar um tempo de descanso, né? De descontração, de conversar com pessoas, e entra também este versículo do tem cuidado de ti mesmo, né? O Senhor, através desta palavra do ter cuidado de nós mesmos, também nós temos que cuidar do nosso espírito, que é ler a palavra, que é ouvir, que é orar, que é buscar a casa do Senhor, buscar as reuniões, congregarmos, tudo certo, nós fizemos muitas vezes isso, mas o que o Senhor quer falar também conosco é do nosso coração, o que é cuidar do nosso coração, e hoje o Senhor nos traz essa mensagem de nós aprendermos a ouvir e nós aprender a falar. São duas coisas que nós entramos com muita facilidade em desequilíbrio. Ou a gente vai por uma linha de que a gente só ouve e aconselha pessoas, irmãos de igreja, filhos, pessoas com quem nós convivemos, colegas de trabalho. Nós somos somente ouvintes, nós só carregamos, nós somente ouvimos e nós muitas vezes nos desequilibramos e não temos um tempo para sermos ouvidos, para chamar alguém e dizer: hoje eu estou precisando ser ouvido, eu preciso de um conselho, eu preciso ouvir, verbalizar aquilo que eu estou sentindo. Nós precisamos, porque no momento em que nós verbalizamos, que nós falamos o que nós estamos passando, nesse momento nós dimensionamos a nossa dificuldade, aquilo que nós estamos passando. Então, quando nós estamos com um problema,
nós precisamos aprender a chamar alguém no corpo de Cristo, perguntar primeiramente para o Senhor: Senhor, com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou me aconselhar sobre esta situação? Eu preciso ser ouvida. E Deus vai levantar alguém para nos ouvir. Porque nós precisamos sim verbalizar, nós precisamos nos ouvir. Porque muitas vezes, quando nós não falamos, nós aumentamos, nós temos uma tendência de aumentar o problema dentro de nós. E quando nós falamos, parece que a gente vê assim, puxa, parece que o meu problema não era tão grande assim quando nós falamos. Então é fundamental, o cuidado que nós temos que ter com nós mesmos é de chamar alguém, de orar, pedir: Senhor, levanta alguém, me mostra onde está, e dizer: eu preciso ser ouvida, porque nenhum de nós está pronto e nenhum de nós é uma pessoa com superpoderes, que tem a capacidade de se resolver sozinho. Nem Deus permitiu que nós conseguisse resolver todas as nossas coisas sozinho. Por quê? Porque senão nós íamos nos isolar. Porque chegou um tempo, a humanidade está num tempo assim que é preferível estar isolado do que convivendo com o mundo. As pessoas já não gostam mais de estar aglomerados, não gostam mais de estar no meio da multidão. Elas gostam mais de estar isoladas. Mas o que Deus faz? Deus trabalha porque nós temos que congregar, porque nós temos que estar no meio do povo, porque ali na mutualidade é quando nós ouvimos e também nós somos ouvidos. Então nós temos que ter o cuidado de sermos ouvidos, de verbalizar, de dizer aquilo que nós estamos sentindo, de receber o conselho, de orar sobre aquilo que nós estamos passando e estender a mão, pedir o auxílio, né? E buscar o auxílio primeiramente para nós, para os nossos problemas. Mas também nós precisamos aprender a ouvir, amados. Isso está meio raro no corpo de Cristo, pessoas que se dispõem a ouvir, que se dispõem a aconselhar, e isso precisa a oração da nossa parte, né? Saber aconselhar, saber ouvir, deixar a pessoa que está passando por um problema falar do seu problema, porque muitas vezes a pessoa vem falar do problema e a gente já joga o nosso no meio e já não deixa o outro falar, e a gente começa ali, vira a conversa, ao invés de ser uma conversa que edifique, os dois vão entrando num buraco, num assunto assim, que aquilo vai virando uma bola de neve, de que torna muito mais uma competição para ver quem é que está passando mais trabalho, para achar assim, e aí fica alimentando a incredulidade, vai entrando num buraco assim, de que parece que Deus não está no controle de todas as coisas e que não quer nos dar a direção e uma luz. Mas quando nós falamos, quando nós verbalizamos, quando nós principalmente ouvimos, o que é uma coisa que está muito raro, é alguém, né, parar e prestar atenção e ouvir os irmãos, porque isso também é cuidar de si, ouvir. Por quê? Porque quando nós ouvimos, nós vemos que nós não somos os únicos que passamos. Quando nós ouvimos, nós vemos que o nosso problema ele não é tão grande assim, que tem gente que passa coisas piores que nós. Quando nós ouvimos, nós temos a capacidade de absorver e de ajudar o outro, que isso é a melhor coisa que existe. A palavra de Deus diz: melhor é dar do que receber. Melhor é aconselhar do que ser aconselhado. Por quê? Porque quando nós somos aconselhados é porque nós estamos passando por alguma dificuldade. Então, sempre é melhor atender os outros. Então, quando às vezes a gente diz assim: eu só cuido dos outros e os outros não, ninguém cuida de mim. Amém? Glória a Deus. Se está cuidando dos outros, é porque tu está em condições de cuidar, e é melhor cuidar dos outros, porque a própria Bíblia diz isso. Melhor é dar do que receber. Então, que no momento em que a gente está cansado de cuidar dos outros e que a gente está cansado de ouvir, nós temos que aprender a descansar e não a desistir. E aí nós precisamos buscar ou alguém que nos ouça ou a presença do Senhor. O que o Senhor nos dirigir, nós precisamos fazer para que a gente renove as nossas forças, para que a gente seja um membro do corpo de Cristo em que auxilie os outros para que haja crescimento. Mas também isso é cuidar de si. Quando a gente ouve, porque a gente entende, porque a gente começa a ver que não somos só nós, porque a gente começa a sair daquele buraco que muitas vezes nós ficamos, de ficar nos revolvendo em nós, porque eu e comigo, e Senhor, e eu, Senhor, e eu, Senhor, por que isso acontece comigo? A gente fica orbitando somente naquele problema, não tira o foco daquela situação, a gente não entrega com realidade para Deus, porque a gente fica focado só em nós, a gente não tem o coração aberto, a mente aberta, para ouvir os outros, para aconselhar os outros. E aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo
16 diz assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, quando nós ouvimos e quando nós somos ouvidos, nós ganhamos do Senhor a capacitação de sermos curados. Isso é o que há de melhor quando nós ouvimos ou quando nós somos ouvidos. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para serdes curados. Esta mutualidade, este ouvir, este ser ouvido, traz sobre nós cura. Traz libertação, Deus abre o nosso entendimento, nós começamos a ver as coisas de maneira diferente. A gente começa a ver que Deus é justo, que Deus sabe o que faz, que nós precisamos passar o que nós temos que passar. Nós começamos a ter entendimento das coisas de Deus, nós começamos a abrir a nossa mente para outras coisas, nós tiramos o foco de nós mesmos. Então, o cuidar de si mesmo passa sim pelas questões naturais, mas passa também pelo ser ouvido e pelo ouvir. Isto é muito precioso, principalmente entre as irmãs no corpo de Cristo. Deus deseja isso para nós, que a gente aprenda a guardar a nossa boca para ouvir e saber falar com as pessoas, porque muitas vezes as nossas palavras são desenfreadas, a gente está com base numa ansiedade, numa pressa que a gente quer falar, e aí a gente não para, não se aquieta, não é útil naquele momento. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, guardando as nossas palavras, que a gente possa desfrutar dessa edificação preciosa que existe no corpo de Cristo, porque quando nós ouvimos e quando nós somos ouvidos, também há a bênção de sermos curados, porque o Senhor derrama cura sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.